Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o Decreto 10.502 de 2021, que é aquele polêmico decreto objeto de diversos questionamentos e que inclusive chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Várias audiências públicas foram realizadas e o Supremo Tribunal Federal então está em vias de dizer se esse decreto é constitucional ou não. Em síntese, esse decreto dá uma interpretação ao artigo 208, inciso 3 da Constituição, a ideia de que o atendimento às pessoas com deficiência será preferencialmente na rede regular de ensino e, consequentemente, o governo federal tem a interpretação de que o preferencialmente significa que as escolas especiais podem coexistir com o ensino inclusivo. Eu vou conversar com você daqui a pouco sobre a minha posição, mas quero, antes de tudo, conversar com você para a gente pensar sobre o decreto em si, né? Então, algumas coisas são interessantes a gente comentar. Primeiro, o artigo 2º do decreto 10.502. O que diz? Artigo 2º, para fins do disposto nesse decreto, considera-se, inciso 6, escolas especializadas, instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares, inclusivas e que apresentam demandas por apoios múltiplos e contínuos. Ou seja, o que o governo está te dizendo aqui? Que todos aqueles alunos, todos aqueles educandos que apresentam demandas por apoios múltiplos e contínuos, todos aqueles educandos que não se beneficiam em seu desenvolvimento nas escolas inclusivas, teriam então o direito de frequentar escolas especiais. Mas quem dirá e como se dirá que essas crianças, esses adolescentes, não se beneficiam do ensino inclusivo? E quem dirá que apresentam demandas por apoios múltiplos e contínuos? A questão toda é como se chegará à conclusão de que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes têm demandas por escola especial. E aí, para mim, está todo o problema. Eu já tive a oportunidade de dizer em diversos trabalhos, em diversos livros, que a inclusão é a melhor forma de educar crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com deficiência. E acho que essa é uma questão onde há consenso. A grande questão é quando a gente torna uma opção, a inclusão, a única admitida. Existem pessoas, existem estudiosos, os acadêmicos, aqueles que se acham capazes de dizer qual é a forma pela qual toda pessoa com deficiência tem que ser educada. E isso é autoritarismo científico. Isso é autoritarismo científico e foi exatamente este mesmo autoritarismo científico que justificou a institucionalização. Ou seja, havia o entendimento, baseado inclusive cientificamente, de que as pessoas com deficiência viveriam melhor segregadas, ou seja, trabalhando, estudando e morando longe da sociedade sem deficiência. Então, aos teóricos da inclusão, que acham que a inclusão é a única forma de educar pessoas com deficiência, me parece que estão repetindo o autoritarismo que segregou por séculos pessoas com deficiência. Esse é um ponto. Outro ponto é, este dispositivo, por si só, é muito ruim, aliás, como o governo Jair Bolsonaro é muito ruim. Então, esse dispositivo, ele é absolutamente obscuro, ele é absolutamente questionável, porque não diz como isso será dito. Ou seja, como se vai aferir a necessidade desses educandos. E aí,
define classes especializadas como aquelas organizadas em escolas regulares inclusivas com acessibilidade de arquitetura, equipamentos, mobiliários, projeto pedagógico e material, planejados com vistas ao atendimento das especificidades do público ao qual são destinadas e que devem ser regidas por profissionais qualificados para o cumprimento de sua finalidade. Ou seja, aí o governo admite então que dentro das escolas regulares você terá necessariamente ou poderá ter classes especializadas, ou seja, você terá classes regulares e classes especializadas que só atenderão pessoas com deficiência. Você teria então a figura da segregação dentro da própria escola, isso não é novo. E aí, o artigo 3º estabelece alguns princípios da Política Nacional de Educação Especial, que seria então equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. E aí, o princípio que me chama a atenção é o 6º, participação de equipe multidisciplinar no processo de tomada de decisão da família do educando quanto à alternativa educacional mais adequada. Aqui também me parece um problema. Por quê? Porque quem sabe o que é melhor para si é a pessoa com deficiência. Então, a gente precisa parar de transferir para supostos sábios uma decisão que é da família. A família precisa decidir o que ela considera mais adequado com a participação da pessoa com deficiência sempre que possível. Equipe disciplinar vai dizer o que é mais adequado para mim. Mas por que ela vai dizer isso? Quando você vai matricular uma criança na escola, você decide em que escola matricular, se perto de casa ou se longe de casa, se confessional ou se não confessional. Por que aí precisa do sábio para dizer se a pessoa com deficiência vai ser matriculada numa escola regular ou numa escola especial? O artigo 4º são objetivos da Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. E aí me chama a atenção o ensino 2, assegurar o atendimento educacional especializado como diretriz constitucional para além da institucionalização de tempos e espaços para atividade complementar ou suplementar. Bom, essa questão, me parece que o governo está correto. Ou seja, é preciso sim que seja assegurado atendimento educacional especializado como uma diretriz constitucional para a institucionalização de tempos destinados para a realização de atividades complementares ou suplementares. Ou seja, a gente precisa pensar então que as atividades complementares ou suplementares, elas devem ser necessariamente feitas em espaços em que a pessoa com deficiência se desenvolva melhor. E aí não importa se o espaço é segregado, se o espaço é inclusivo, a gente precisa decidir uma questão que é fundamental. Ou seja, qual é a questão? A gente vai priorizar o aprendizado ou a socialização? Porque muitas vezes essas noções são antagônicas dentro de uma escola especial e dentro de uma escola inclusiva. Muitas vezes a escola especial consegue suprir melhor as dificuldades acadêmicas, mas deixa a desejar no aspecto da socialização. Então, a gente precisa saber exatamente do que a gente está, com o que a gente está se preocupando efetivamente. Vejam então o seguinte, nós, quando falamos da política de educação especial, nós precisamos pensar efetivamente na utilização desses espaços de maneira responsável. Veja que o governo federal, então, estabeleceu algumas diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Especial. Que diretrizes são essas? A primeira já está no inciso 1, atender a oferecer
atendimento educacional especializado e de qualidade em classes e escolas regulares inclusivas, classes e escolas especializadas ou classes e escolas bilíngues de surdos a todos aqueles que demandarem esse tipo de serviço para que lhe seja assegurada a inclusão social, cultural, acadêmica e profissional de forma equitativa e com a possibilidade de aprendizado ao longo da vida. Vejam então o seguinte, nós aqui no Brasil precisamos entender que é direito da pessoa com deficiência, de suas famílias, escolher que tipo de educação quer. A gente precisa entender que a pessoa com deficiência e suas famílias têm o direito de dizer: eu quero a escola especial. E não existe nenhum princípio físico universal que comprove de forma lapidar que a escola inclusiva é melhor ou pior que a educação especial. É uma opção e a gente tem que respeitar. O que me incomoda nessa história são os sábios, os grandes sábios, que muitas vezes nunca tiveram nenhum tipo de deficiência, que nunca conviveram com pessoas com deficiência, que tornaram a questão da inclusão um problema acadêmico e que querem dizer para as famílias que a fórmula mágica que vai resolver todos os problemas é a inclusão. A inclusão é sim, a meu juízo, e não tenho a pretensão de tornar isso uma verdade, a melhor forma de educar, mas não pode ser a única. O governo Jair Bolsonaro está equivocado em relação ao artigo 2º. E ele está equivocado em existir. O governo Bolsonaro está equivocado em existir, em ter passado a governar esse país. Mas em relação à questão da educação especial, vamos ter responsabilidade para não transformar a inclusão na única forma admitida de educar pessoas com deficiência. Esse é direito das pessoas com deficiência escolher, das famílias das pessoas com deficiência escolher. E não pode haver o academicismo, o autoritarismo científico para dizer quando e como as pessoas com deficiência vão ser educadas. É o chamado, o antigo, o já batido, nada sobre nós sem nós. Não são os acadêmicos que vão decidir isso de novo, como decidiram no período da institucionalização. Estamos repetindo o mesmo erro cometido há séculos atrás, quando o academicismo, o autoritarismo científico segregou pessoas com deficiência em instituições, em espaços de confinamento, em espaços de isolamento. Vamos ter responsabilidade, meus queridos colegas acadêmicos. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Te espero se inscrevendo lá no Instagram, participando com a gente, deixando para mim o seu like, o seu dislike, compartilhando esse vídeo e vindo com a gente nos próximos. Tchau!